Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Are you ready? Fala, como é que você tá? Tudo bom? Boa noite. Vamos começar falando hoje sobre KPI, né? Que é a parte do Key Performance Indicator, tá? Então, pessoal, tá chegando. Vou dar boa noite aí para todo mundo. Vocês vão chegando, vão entrando, vão falando onde é que vocês são, se já me conhecem, se é a primeira vez, beleza? Então, já que o pessoal tá chegando, já vou pedir logo para seguir a página do Instagram, que é onde eu estou postando conteúdo lá diariamente. O endereço tá aqui, tá? Não tem como você errar, tá aqui, evac.oficial. Então já cola lá no Instagram, deixa lá para a gente poder todo dia estar recebendo material. Boa noite aí pro pessoal. Vou dar boa noite aí rapidinho, tá? Eu só vou me apresentar, vou passar o material. Hoje a gente vai estar falando sobre KPI, meus amigos. Está aqui, Key Performance Indicator. É hoje que a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai estar trazendo aí os pontos. Depois aí eu vou estar abrindo aí para vocês. Quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou estar respondendo aí para todo mundo, beleza? Deixa eu só falar alguma coisa. Esse treinamento eu estou deixando aberto aqui para vocês. A gente vai trocar ideia. Esse material depois aí a gente vai estar passando. Mas antes eu quero, tá? A gente vai estar falando do conteúdo inteiro, tirando as dúvidas e tudo mais. Tá bom? Deixei um comentário aqui também. Falei do Instagram, tem o YouTube também, onde sempre tem um material muito bacana para você. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar de KPI? Vamos começar, galera. Hoje o papo é KPI, Key Performance Indicator. E aí, não sei se todo mundo já conhece, se você já está familiarizado. O que é o KPI? Né? É a parte dos indicadores que a gente foca aquilo que realmente é pertinente, que é importante para a organização. Vamos falar sobre isso logo? Então, hoje, como vocês já estão familiarizados, eu sempre coloco aqui uma agenda, né, do que a gente vai estar vendo aí ao longo do dia. E aí, a gente vai estar falando primeiro, tá, dos conceitos, o que é o KPI, tá? Depois, fazendo a elaboração, como é que você vai estar elaborando, como é que você vai estar obtendo a melhoria para o teu sistema de gestão e, o melhor de tudo, no final, eu vou estar trazendo alguns exemplos práticos, né? Para quem já me conhece, sabe que eu gosto de dar o exemplo prático, pé no chão, não sou aquela coisa de ficar só, não, vamos ver como é que vai ser. Então, tá lá. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Beleza? Vamos avançar aqui. Bom, falar um pouquinho aí de mim, né? Para quem ainda não me conhece, saber quem é o Rafael, tá? Vou dar um zoom aqui, depois eu coloco aqui o meu rosto para vocês voltarem a me ver maravilhosamente bem, tá? Sou administrador de empresas, tá? Minha formação, minha graduação, depois disso eu fiz pós em qualidade, mestrado em sistema de gestão e doutorado em engenharia civil, beleza? Sou auditor líder das normas de ISO 9001, ISO 14045, que é a norma de saúde e segurança ocupacional, 37 e também a de 27001, beleza? Trabalho há mais de 20 anos já com sistema de gestão, implementando, já atuei já em alguns países, já implementei sistemas de gestão em mais de 50 empresas, já auditei aí mais de 250 empresas e já treinei mais de 1.000 profissionais. Quando eu falei essa parte das 50 empresas certificadas, é que assim, o que eu considero a implementação do sistema de gestão é realmente você conseguir mudar a cultura, fazer com que realmente o sistema de gestão vai estar agregando para a empresa. É dessa forma como eu trabalho e é isso que eu acho que realmente onde a EVAC se destaca. Beleza? Vamos lá? Vamos falar aí sobre KPI, meus amigos. Então, o pessoal vai chegando aí, a gente vai falando. Tem uma galera aqui, tá? Então, boa noite aí para todo mundo. Poxa, eu vou falar um aqui ou outro, senão vou ficar... Jonas, Tatiana, tá? Aqui, ó, Tatiana, ansiosa, Tatiana. Falei do Jonas aqui, Érica,
tá, pessoal? Eu vou falando o conteúdo, vocês lancem as perguntas aí, depois eu vou ter um apanhado aí, a gente vai e eu vou estar colocando, tirando as dúvidas de vocês. Beleza? Vamos lá, então. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, né? Eu falei que a gente ia começar falando de conceito e tudo mais, tá? Falar de organizações tradicionais. Então, o que na verdade a gente está acostumado a ver, né? A gente sabe o que tem aí no mercado, são aquelas que a gente chama aí de organizações tradicionais. A gente está falando o quê? De hierarquia de cima para baixo, top-down, né? Pensar naquela estrutura que tem bastante níveis hierárquicos. Na parte da burocracia a gente associa sempre com aquela coisa que, poxa, é muito chato, é muito trabalhoso e tudo mais. O conceito da burocracia é que você tenha excesso de documentos para poder estar trabalhando, ok? Então, quando a gente fala da burocracia em organizações tradicionais, é aquele excesso de documentações, é aquelas empresas que, poxa, para eu poder solicitar uma caneta, eu tenho que ter um papel com um carimbo assinado pelo meu supervisor, mais o diretor, mais o responsável de compras, para poder chegar lá no almoxarifado e pegar aquilo. Isso, muitas vezes, impede que a organização ela tenha mais velocidade para estar avançando aí nas suas atividades, ok? Instruções, um excesso, né, de detalhes, e aí a gente tem que avaliar qual é o nível de detalhe que a gente tem que ter. E aí eu gosto de destacar, quando eu falo aí de gestão de processos, né, na parte de instruções detalhadas, você tem que ver qual é o teu público, tá? Se assim, poxa, eu estou montando esse documento para qual público? Será que essa informação nesse nível de detalhe, a linguagem que eu estou utilizando é suficiente ou não? Então, isso é importante deixar claro para a galera, tá? E a baixa sinergia entre os setores. O pessoal não se fala. A galera do setor A não fala com o setor B. Isso é um impeditivo de avançar, né? Por quê? Principalmente para quem trabalha com sistema de gestão, que é a relação, a interação dos processos. Quando a gente faz um mapeamento de processo, a gente tem que identificar o quê? Qual é a saída de um processo, qual que é a entrada do outro, em que momento eles se falam. Então, isso é muito importante. Beleza? Vamos lá. O que mais que a gente tem para estar falando em relação a isso, né? E aí fazer um comparativo, né, com organizações ágeis. A gente tem o quê? A gente precisa, né, no tempo que a gente está, nos dias atuais, é importante que a gente tenha mudanças rápidas. É só a gente ver aí a velocidade com que as coisas estão acontecendo, a velocidade como o contexto ele está indo, ok? Então, você precisa dessas mudanças rápidas e os recursos eles precisam ser flexíveis, né? Hoje em dia, a gente demanda muito mais por profissionais que conheçam mais de uma disciplina do que aquele profissional que é muito específico e só sabe fazer uma única disciplina, uma única atividade. Então, isso é só um comparativo que eu estou fazendo para vocês de como é que funciona essas organizações. Segundo ponto que eu quero falar para você é em relação à liderança mostra a direção e facilita a ação, né? É o norte. Quando a gente fala aí de direcionamento estratégico, e aí eu estou falando aí de contexto organizacional, pensar aonde que a direção quer chegar, e aí as pessoas já estão pensando em relação à visão, missão, valores, propósitos, políticas, crenças. É isso mesmo que eu estou dizendo, tá? Você tem que... Quem tem que dar um norte é a direção. A direção que tem que dizer para onde que as pessoas têm que trabalhar, qual o ritmo, isso vai formar o quê? A cultura daquela empresa, tá? E eu já vou aproveitar e vou te fazer o convite para você ir lá no canal do YouTube, que você vai ver uma live que eu fiz sobre um treinamento que fala justamente sobre essa parte de contexto organizacional. Termina de assistir aqui, depois você vai lá no YouTube e assiste o treinamento que eu fiz sobre contexto organizacional, que está aberto para você assistir a qualquer momento. Beleza? O que mais a gente tem? Os times são construídos em torno da autonomia e responsabilidade. É esperado de cada profissional que ele faça uma autogestão, que ele consiga avançar, que ele consiga saber até onde ele consegue ir, negociar com o seu superior imediato em relação a recursos necessários para ganhar
o bem comum da organização, para que todo mundo possa avançar. E, finalmente, menor dependência de processos, maior foco na execução. O importante é que tenhamos resultados, beleza? Então, não só se pegar naquela parte teórica, fazer tudo bonitinho, se você não consegue resultado. E aí, é justamente essa é a minha briga em relação a sistema de gestão, tá? Não adianta você ter um sistema de gestão com um monte de procedimento, tudo lindo, tudo maravilhoso. No papel, na prática, é completamente diferente. Quando na prática a gente não consegue estar imprimindo os resultados, a gente não consegue estar demonstrando quais são o que de fato está acontecendo. Beleza? Então, é isso que eu queria estar nivelando com você. O que é organização tradicional, o que a gente tem nas áreas. E aí, vamos falar de KPI? Vamos entrar já nessa questão aí de KPI, o que a gente tem? Então, vamos falar rapidinho aí desse conceito para você ver o que seria. Aproveita esses 2 minutos aqui, já marca um amigo teu que precisa conhecer de KPI. Marca aquele teu amigo que está perdidaço nos indicadores. Fala para ele assistir isso aqui que ele vai estar aproveitando o conteúdo gratuito de altíssimo nível. Vamos lá, galera. O que é KPI? A sigla, ela significa o Key Performance Indicator, né? Que fazendo uma tradução seria os indicadores chaves de performance. Então, foca no seguinte, são aqueles indicadores que realmente vai estar orientando para a gente para obter o melhor resultado, ok? Bom, trata-se de uma ferramenta de gestão aplicada para analisar os indicadores mais relevantes, tá? Ou seja, aqueles que são os mais importantes para a organização, aqueles que são os mais importantes para o teu sistema de gestão, beleza? Eles, com base em quê? Nos seus objetivos. Que objetivos são esses? Os objetivos estratégicos da organização. Então, olha, o que a organização está visando? Qual é a visão? Qual é a missão? Tá? Quais são os objetivos do teu sistema de gestão? Seja um sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, por aí vai. Ok? E comparando os resultados obtidos aos planejados da organização. Lembra? Rodar o PDCA, ok? Planeja, executa, verifica, toma as ações para reduzir os gaps e a coisa vai estar sempre avançando. Então, é isso, tá? Então, quando a gente fala de KPI, a gente está falando daqueles indicadores que realmente são os mais importantes para a organização. Poxa, como é que eu vou identificar os indicadores que são os mais importantes para o meu negócio? Tá? Vou falar para você o seguinte, se você analisar aí as normas ISO, o que elas pedem? Que os indicadores sejam em acordo com os níveis, funções e os processos da empresa. E aí você vai olhar o quê? Quais são os níveis que nós temos, né? Estratégico, tático e operacional. Os estratégicos, eles vão ser desdobrados, o tático operacional. Então, aqueles lá de cima são os mais importantes, ok? Eu não vou falar mais, senão já vou dar spoiler do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, era isso que eu queria que você tivesse em mente, tá? Então, eu falei que é para comparar os resultados obtidos aos planejados. Então, o que a gente tem? A gente tem, como acabei de falar para você, a gente tem o PDCA. Ele está sempre rodando, né? Então, a gente tem aí planejamento, execução, verificação e uma ação de melhoria. E aí eu vou só tirar aqui para facilitar a sua leitura. Planejamento. A gente tem o quê? A parte de definição de políticas. E o que é a política? É exatamente onde a organização ela quer chegar, né? Se a gente parar para pensar o que é a política de gestão da qualidade, é aonde que a organização quer chegar em relação a conquistar, aumentar a satisfação do cliente, a poder obter o atendimento aos requisitos. Tá? Na prática, o que toda empresa quer? Na prática, vamos lá, toda empresa quer obter o lucro, né? Toda empresa existe para isso, para obtenção do lucro. E como é que a gente vai chegar no lucro? Para a gente poder chegar no lucro, a gente tem uma jornada que a gente precisa estar trilhando. Que jornada é essa? A gente tem que investir nos processos, a gente tem que investir nas pessoas da empresa, para que o cliente possa perceber que o produto ou serviço que é prestado é diferenciado em relação à concorrência,
fidelizar esse cliente. Qual é a melhor propaganda que a gente tem? É justamente do cliente satisfeito. A gente tem um cliente fidelizado, a gente tem ele indicando outros clientes, aumentando a nossa carteira de clientes e, finalmente, a gente tem esse lucro que a gente tanto almeja. Então, é dessa forma que a gente tem que estar conquistando esse lucro, esse objetivo da empresa. Então, o planejamento é justamente para isso. Vou voltar lá na tela para que você possa ver. Então, a gente fala aí de definir política, né? Acabei de falar para você aí do que seria a política. Então, a gente tem depois definir as estratégias. Então, como eu acabei de falar, poxa, é para obter lucro? Quais são as estratégias que a gente está utilizando, ok? A gente tem que olhar o que a organização está esperando, de que forma que ela vai estar utilizando as suas estratégias, finalmente definir quais são os processos organizacionais. Aí a gente verifica como que a gente vai estar acessando, beleza? Bom, vamos lá. Queria estar verificando os processos. A gente vai começar desde aquele principal até a parte, né, os objetivos macros. Deixa eu voltar aqui. Desde os objetivos macros até aqueles objetivos que a gente tem que vai no menor nível. Então, é nessa parte que a gente está falando do definir processos. Além disso, a gente tem o quê? A gente tem a parte da identificação do contexto. Contexto nada mais é do que a parte de analisar tanto as questões externas, as questões internas, ok? E aí a gente vai estar também, finalmente, definindo os riscos, ok? E aí a gente vai ver o quê? O que é o risco? O risco para que a gente garanta que realmente vai estar superando todos os obstáculos previstos para aquela atividade, beleza? Segundo ponto, aí agora eu vou dar só para dar uma repassada rápida aí nessa parte do PDCA, a gente tem a execução, que seria o quê? Treinamento, né, da equipe, ou seja, garantir que as pessoas vão estar capacitadas para estar fazendo aquela atividade, para que a gente possa, tudo que eu acabei de falar, estar entregando da melhor forma e tudo mais, ok? Segundo ponto, né, planejamento operacional, garantir que, de fato, a gente vai estar entregando conforme previsto, o processo vai estar funcionando da melhor forma possível e cumprir os procedimentos. O que seria isso, cumprir o procedimento? Fazer exatamente como está planejado. E aí pensar também na infraestrutura necessária, os equipamentos, calibração, se está em dia e tudo mais. Tá? Então a gente falou do planejamento, execução, falar agora aí da parte de verificação, né? Então a gente tem aí a análise de dados. O que é verificação? É justamente a gente estar cruzando as informações. Aquilo que foi planejado, realmente a gente executou, ok? Então, é analisar os dados, ver se realmente atende, verificar se o cliente ficou satisfeito com aquilo que foi entregue, analisar aí o que foi o ticket médio, para aquelas pessoas que têm dúvida do que é o ticket médio. Em média, quanto que para cada cliente a gente comercializa, fiz uma venda de R$100, fiz uma outra de R$200, meu ticket médio está ali 300 por 2, R$150, ok? Produtividade, o quanto que eu consegui produzir, minha capacidade produtiva e monitoramento dos indicadores. Aí a gente tem que ter alguns indicadores, que é justamente o que a gente vai estar falando, ok? E, finalmente, falar das ações, né, da melhoria, do que a gente tem aí de melhoria. Então, a gente tem aí plano de ação, né, montar um plano de ação para poder eliminar esses gaps. Smart, vou falar mais à frente, detalhadamente sobre metas Smart. Fazer reciclagem da equipe, está sempre melhorando, que a galera possa estar sempre evoluindo, ok? Inovação e novos nichos. Então, assim, de que forma que a organização ela pode estar inovando, trazendo novidades, apresentando algum diferencial para o cliente e, finalmente, atuando em nichos bem específicos, em novos nichos. Beleza? Bom, vamos lá. Essa parte aí todo mundo já sabe, né? Então,
Quando a gente fala aí que é importante que o KPI esteja alinhado à estratégia do negócio, importante conhecer quais são as métricas, devem passar por análise. Então, é saber qual é o cálculo, como que ele é feito, o que ele vai estar, como que a gente vai estar calculando, ok? É importante conhecer as métricas, compreensível que eles sejam definidos pelas organizações, sejam diferentes dos concorrentes. Pessoal, não caia no erro de ficar comparando os seus indicadores com o concorrente, porque são realidades completamente diferentes. Não vale a pena você entrar nesse mérito, tá? O cliente tem uma realidade, você tem outra, eu faço de um jeito, ele faz de outra, então não faça isso, não caia nessa de ficar comparando, ok? Então, compreensível que os KPIs definidos pela organização sejam diferentes concorrentes, são contextos distintos, são outra realidade. Aqui eu faço assim, o outro faço assado, e cada um faz de um jeito e todo mundo se acerta. Beleza? Vamos lá. Vamos avançar aqui. Quais são as estratégias que a gente pode estar adotando, tá? Então, falei aí para vocês de direcionamento estratégico. Então, o que eu tenho para falar para você? A gente tem visão, missão, valores, ok? Então, qual é a visão? O alvo que a empresa quer alcançar por um determinado período de tempo. Então, o que eu quero falar para você em relação à visão? Necessariamente, deixa eu colocar aqui agora que eu estou vendo que eu não estou aparecendo, você não está me vendo, né? O que eu quero falar para você? Que necessariamente, quando a gente fala de visão, a gente está atrelando a um prazo. Se você não amarra um prazo, você não tem uma visão definida, estabelecida, tá? E aí a gente tem a missão. Visão e missão, eles andam muito de mão dadas, né? O que seria a missão? Todo mundo fala que é a razão da existência da empresa. Eu particularmente gosto de falar que é o propósito, que é onde a empresa quer chegar, que na verdade é o caminho que a organização tem que fazer para atingir a visão. E aí é importante ter o prazo da visão. Se a tua visão, o prazo é de 5 anos, o esforço, o tempo que você vai percorrer na tua missão é 1. Se a tua visão é de 10 anos, o teu caminho é completamente diferente. Beleza? Vamos lá. O pessoal está falando que caiu, é isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido, só para ver se caiu mesmo. Tá? Mas eu acho que não. Tá? Acho que não. Acho que está normal, gente. Bom, dá uma olhada aí, vê se vocês estão vendo, se está tudo ok. Eu vou avançar, beleza? Vou voltar aqui no slide e deixa aí no comentário se está tudo ok. Vamos lá. Então, falei aí para você em relação a visão, missão, vou falar dos valores, ok? Então, quais são os valores? São os princípios, atitude, comportamento e resultados presentes nas transações. É aquilo que a organização que ela vê que é importante, que isso vai estar influenciando na forma dela fazer negócio. Beleza? Avançando. E aí vamos falar, né? É recomendada a utilização de um sistema automatizado. Então, quando a gente fala de KPI, né, a gente vai estar monitorando, recomendado, não é obrigatório que você tenha. Deixa eu melhorar aqui a tela para você, tá? Recomendada a utilização de um sistema automatizado com os painéis. É um dashboard. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso, que permite os colaboradores captarem e compartilhar as informações de forma ágil e confiável. Dashboard é o quê, meus amigos? É um painel de controle, onde você tem aí informação em tempo real daqueles indicadores, ok? Então, é recomendado que você tenha, para que você possa ter as informações no período mais rápido possível e de forma confiável. Bom, vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O que eu quero falar com você agora? Quero falar com você sobre o BSC. Lembra que eu falei que, na verdade, a gente vai montando, né? Eu falei que os indicadores,
eles são em níveis, a gente vem lá do estratégico, tático, operacional, e aí é importante, o KPI ele fala do quê? Daqueles indicadores chaves, aqueles que são os mais importantes. Qual é a ferramenta que eu recomendo? Eu sou fã, BSC, que é o Balance Scorecard, tá? Eu quero, até comenta aí se você conhece o BSC, se você já viu, se é novidade para você, se você trabalha com BSC. Eu particularmente sou fã da ferramenta BSC. Então, se eventualmente alguém não conhece o BSC, eu vou falar para você rapidinho o que é o Balance Scorecard, tá? BSC é uma ferramenta que trabalha com perspectivas. São essas 4 perspectivas que você está vendo, tá? Então, a gente tem a perspectiva de aprendizado e crescimento, depois você tem a perspectiva de processos internos, perspectiva dos clientes e financeira. Como é que funciona, tá? O grande legal do BSC, na minha opinião, é que ele trabalha com objetivos que são tangíveis e objetivos que são intangíveis. O que é isso? Ele vai fazer a comparação de como que a satisfação do cliente, alguma coisa intangível, está relacionado com o produto, o percentual de produtos com defeito, que é tangível. Como que eu capacitar, reciclar meus funcionários qual é a relação que tem com o meu resultado financeiro? Eu, particularmente, eu acho o BSC fantástico, tá? Eu gosto muito dessa ferramenta, eu sou suspeito. Tem aqui, ó, Tatiana está falando que trabalha com BSC, Clésia também utiliza na empresa delas, eu acho bacana demais essa ferramenta, tá? Então, e qual é a lógica da implementação do BSC? Primeira perspectiva que você vai estar aplicando é essa aqui. Vou aumentar a tela aqui para te ajudar, que é aprendizado e crescimento. Aí aqui você não consegue ler, né? Primeira perspectiva é essa aqui, aprendizado e crescimento. Então, é importante que você esteja utilizando, né? A ideia é a seguinte, falei que o objetivo da empresa é o lucro. Como é que a gente chega no lucro? A gente vai estar, primeiro ponto, desenvolvendo as pessoas que trabalham naquela empresa. Se aquelas pessoas estão treinadas, estão capacitadas, o que a gente vai ter? A gente vai ter um pessoal que entende muito bem daquele processo, a probabilidade deles errarem é muito pequena, eles vão estar sugerindo melhorias, a gente vai estar crescendo. E aí a gente avança para a segunda perspectiva. Segunda perspectiva é processos internos, né? O que seriam os processos internos? Se eu tenho pessoal capacitado, eu consigo gradativamente melhorar os meus processos. Se eu estou melhorando os meus processos, o que vai acontecer? Isso vai se refletir na satisfação do meu cliente. Eu vou ter menos reclamação, eu vou ter uma maior fidelização, eu vou ter uma margem de lucro maior, porque eu começo a reduzir o meu custo operacional e, finalmente, eu consigo a minha perspectiva financeira, que é o lucro. Qual é o grande problema que a gente encontra aqui, né? O grande problema que a gente encontra é que, muitas vezes, a gente quer começar da perspectiva direto dessa perspectiva aqui, ó, da grana, do financeiro. Isso é um problema, porque você deixou para trás todo o restante. Se você não trabalhou a tua equipe, se você não trabalhou o seu processo, o seu equipamento, se você não trabalhou a fidelização do teu cliente, você não pode partir direto para o lucro. Isso vai te dar problema, beleza? Então, é esse ponto aí que eu queria fazer um paralelo aí do BSC e associar os objetivos de todos os níveis com a estratégia do negócio. Então, a gente consegue associar por que a área comercial tem uma meta específica, como é que ela está correlacionada com aquele objetivo estratégico, por que o almoxarifado tem uma meta, por exemplo, como é que isso está relacionado com a estratégia da empresa, e é justamente por conta desse desdobramento de metas, beleza? Falei para você no slide anterior em relação à parte do dashboard, que é como você vai estar otimizando o uso do KPI. E aí eu falei que eu ia falar rapidinho de dashboard. Tá aí. O que é um dashboard, né? Um painel de controles. Muitos dados disponíveis para analisar, sem contexto, a aplicação não vai ajudar a entender o que está acontecendo na empresa. Se você tem aquele mar de informação e não sabe como utilizar, aquilo ali não vai servir para absolutamente nada. Esquece.
Então, o dashboard ele vem justamente para nos auxiliar. A gente sabe que as empresas, com a quantidade de ERPs disponíveis, sistemas, informações que a gente tem aí, a parte de TI fantástica aí nos ajudando nisso, o volume de informação é muito grande. Se nós não soubermos analisar essas informações, o resultado vai ser péssimo, tá? Então, é necessário entender o que é relevante para o cumprimento das metas, para a gente depois definir quais são os KPIs. Então a gente tem que fazer um filtro, ver o que é relevante e o que não é relevante. E o que eu quero trazer para você? Eu espero, não sei se você sabe, mas as 3 principais ferramentas aí que a gente tem no mercado: Google Data Studio, Power BI e Tableau. Eu recomendo aí que vocês pesquisem se vocês não conhecem. Queria saber se vocês já conhecem essas ferramentas, se vocês utilizam ou não, tá? E aí você tem aí as 3 ferramentas e você consegue utilizar elas de forma gratuita. Elas têm a versão gratuita, tá? Google Data Studio, ele é 100% gratuito. Power BI você tem gratuito, tem versão paga. E Tableau, a mesma coisa, tá? Então, falando, lógico, existem outros, eu estou trazendo para você aqueles que são os mais relevantes, os mais importantes aí, o que a gente tem maior capilaridade no mercado, tá? Então, recomendo aí para você pesquisar, olhar um pouquinho aí sobre essas 3 ferramentas: Google Data Studio, Power BI e Tableau. Beleza? Então, vamos lá, vamos avançar. O que é importante, tá? A velocidade de processamento. Quando a gente fala de KPI, é importante você saber aquilo que realmente é relevante, como é que a gente vai estar fazendo para que a gente possa ter resultados que sejam confiáveis em tempo hábil, ok? Então, a velocidade de processamento, ela é muito importante, ok? Então, velocidade na coleta de dados é importante para monitorar os resultados em tempo real. O grande lance dessas ferramentas que eu acabei de indicar, Data Studio, Power BI, Tableau, é justamente que ela te dá informação em tempo real. Você consegue fazer filtros fantásticos em tempo real, beleza? Você consegue saber como é que foi, poxa, desde a última nota emitida, o serviço que foi prestado hoje, fazer um link com o serviço prestado há um mês atrás, há 12 meses, comparar nos últimos 12 meses. Poxa, eu acho fantástico essa ferramenta, tá? E aí ela é importante tornando a tomada de decisão muito mais segura, porque você tem aquela informação em tempo real e tem uma confiabilidade muito grande daqueles dados, ok? Realizando os ajustes necessários e aí desenvolvendo, deixa eu melhorar aqui para você poder ler também, desenvolvendo oportunidades e medindo o seu progresso. Então, a gente consegue estar sempre avaliando. Então, isso é que eu acho tão bacana nos dashboards, ok? A efetividade do KPI está associada às características que vão desde as ferramentas de captação de informações, né? Como a gente viu aí, essas informações que você tem, para estar captando os dados que vão compor os teus indicadores, para ver se realmente o teu processo está avançando ou não, ok? Até as pessoas que fazem a análise dos dados coletados. Então, a gente tem que se preocupar. Quem está fazendo essa análise, qual o nível de conhecimento que ela tem? Ela realmente conhece aquela ferramenta? Ela está fazendo uma análise que é realmente relevante para o negócio? Ok? Então, é isso que a gente tem que estar analisando. Quais são algumas características que eu destaco para você aí em relação a essa parte da efetividade e do profissional, tá? Objetividade. Então, a gente está falando de indicadores que são os principais da organização. A gente está falando de indicador que tem que estar em tempo real. A gente pode estar uma pequena alteração, uma mudança no contexto, alguma coisa pode influenciar no teu resultado, tá? Então, é importante essa objetividade, ok? Os seus indicadores, é importante que eles sejam mensuráveis, ou seja, que você consiga estabelecer um valor, né? Você falar, por exemplo, que eu quero produzir X unidades por dia, eu quero produzir um volume diário do meu produto, alguma coisa necessária, eu quero prestar serviço para 3 empresas por semana, sei lá. Então, você consegue mensurar. É diferente de você falar o seguinte: eu quero que o resultado seja bom. Isso é muito subjetivo, né? Como é que eu vou comparar? O que é o bom do Rafael, do bom do João, do bom da Maria, tá?
A gente não tem uma métrica específica para esse bom. Então, quando a gente tem um mensurável 10 unidades, todo mundo sabe exatamente o que é 10 unidades, todo mundo sabe o que é 60 minutos e por aí vai, ok? Ele tem que ser verificável. A gente que trabalha com sistema de gestão sabe exatamente o que significa as famosas evidências objetivas. Então, a gente tem que ter a capacidade de fazer uma rastreabilidade, chegar naquele resultado, verificar qual é o cálculo necessário. Então, isso é a questão verificável, ok? Como que ele está agregando para a sua empresa, para o seu negócio? Vamos ser sinceros, tem indicador que não serve para nada? Gente, revisa isso, tá? Fiz uma postagem há pouco tempo atrás lá no Instagram falando justamente sobre isso. A galera me pergunta bastante sobre isso. Poxa, o que eu faço em relação aos indicadores? Cara, se você tem um indicador que não serve para nada, tira ele do seu sistema de gestão, tira sem pena, beleza? Não perde tempo. Vai lá e retira, sem sofrer, beleza? Vamos lá. Consenso no objetivo definido, ou seja, verificar se realmente a equipe que está envolvida em mensurar se realmente tem o consenso em relação aos objetivos que estão sendo atingidos. Obviamente, o comprometimento da equipe, né, a sinergia. Lembra que eu falei lá no início em relação à parte da interação, todo mundo tem que falar a mesma língua, e isso entra muito a parte de comunicação. E aí, felizmente, a gente tem aí uma série de ferramentas que pode estar utilizando para otimizar a informação. A mais simples e que eu vejo em todas as empresas que eu visito é o WhatsApp. Cria um grupo, bota todo mundo lá dentro, aquela informação que você coloca, todos recebem ao mesmo tempo, da mesma forma. Acabou o telefone sem fio. Não tem mais essa coisa de, poxa, eu falei, mas o fulano estava de férias, o outro faltou naquele dia, eu vou falar com o pessoal do outro turno. Acabou isso, todo mundo recebe a mesma informação na mesma hora. Cá entre nós, não tem mais desculpa, beleza? Vamos lá. E aí, como que a gente vai estar elaborando o KPI, beleza? Galera, não esquece, tá? Se você está gostando, já comenta aqui, vê o que você está achando bacana. Manda esse link aí para um amigo teu que está precisando saber mais de KPI. Não deixa de seguir aqui, ó, a EVAC, tá? Lá no Insta, tá? Falar uma coisa para você. Todo dia eu abro uma caixinha de pergunta lá no Insta. Todo dia. Se você tem uma dúvida em relação ao sistema de gestão, ó, vem aqui, faz tua pergunta. Todo dia eu respondo, tá? Ainda vou responder as perguntas que o pessoal fez hoje, beleza? Vamos lá, vamos avançar, vamos continuar. Então, como que a gente vai elaborar, né, o KPI? O que você deve considerar? Vamos lá, vamos ver o que deve ser considerado? Para a formulação do KPI, necessário estabelecer o quê? Critérios baseados na política da empresa, tá? Então, não deixa... não tem como, gente. Se a gente está falando de KPI, a gente está falando de indicadores, não tem como você não associar com direcionamento estratégico. Não tem... É inconcebível, não consigo imaginar um sistema de gestão que não tem os seus indicadores associados com o planejamento estratégico da empresa, tá? Gente, pelo amor de Deus, não faça sistema de gestão onde você tem os indicadores, aquele meia dúzia de indicador que não serve para nada, que não agrega nada para a empresa. O sistema de gestão não serve para nada, tá? Verifica se realmente o que está agregando para o negócio. Esses são os indicadores que são importantes para o sistema de gestão, beleza? Então, vamos lá. Então, voltar aqui. Falei para você considerar a política, considerar a visão, a missão e os valores, direcionamento estratégico. Não esqueça de elucidar aos envolvidos a metodologia que vai ser adotada. Ou seja, como que vão ser calculados aqueles indicadores, como é que é a métrica, qual o tempo de apuração. Poxa, Rafael, isso pode ser meio louco. Depende. Eu já vi empresa que teve problemas em métrica porque é para calcular o tempo de produção. Um calculou em minuto, o outro calculou em horas. O resultado deu diferente. Você fala assim, caramba, nesse mês o resultado foi maravilhoso. No outro mês o resultado foi horrível. O que aconteceu? Não mudou nada. O desempenho foi exatamente o mesmo. A metodologia de cálculo foi completamente diferente. Beleza? E para então implementar o modelo desenvolvido. Gente, às vezes tem uma coisa que eu gosto muito que é o seguinte, tá? O ótimo é inimigo do bom. Melhor feito do que perfeito.
Eu sei que todo mundo que trabalha com sistema de gestão, todo mundo que está aqui, realmente tem esse comprometimento. Se não tivesse, não estaria aqui. E aí o que eu falo para você é o seguinte, muitas vezes o sistema de gestão, a gente quer fazer de uma forma que fique muito bom, mas às vezes isso não é útil para a galera da empresa. Então a gente tem que pensar naquilo que realmente é bom, que atende ao teu sistema de gestão, que vai de encontro com os objetivos estratégicos e que seja útil e prático para as pessoas. Então, várias vezes eu me vendo fazendo concessões, né, nas empresas, concessão no sentido de, poxa, poderia estar melhor e tudo mais, porém, a coisa ela está sendo modelada, ela está sendo implementada de uma forma que fique útil, prático para todo mundo dentro daquela organização. Então, pensa nisso, vê se realmente aquilo ali está sendo muito útil para todo mundo. Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Como é que a gente vai estar elaborando isso? Tá? Então, o primeiro ponto é o quê? Eu quero falar para você, algumas perguntas devem ser feitas para ajudar na definição dos KPIs. Tá? Então, não sei como é que é, estou aqui perdidaço, nunca ouvi falar nisso. Pô, ontem assisti lá o treinamento do Rafael, o cara falou o negócio do KPI, achei interessante, quero fazer na minha empresa. Tá? Como é que eu faço? Então, tem aqui umas dicas para você. Primeiro ponto, temos algum objetivo específico? Olha para o direcionamento estratégico. Dá uma olhada naquilo que a organização, onde ela quer chegar. Beleza? Então, se tem um objetivo específico, olha para o direcionamento estratégico da empresa. Segundo ponto, é possível medir o percurso para alcançá-lo, ou seja, olha para o processo, olha para aquilo, compara lá na visão, vê quais são os processos envolvidos, verifica quais são as etapas, como é que é o monitoramento, como é que você está medindo os processos que levam àquela meta maior, ok? Esse objetivo, ele é tangível ou não? Tá? A gente consegue, tá percebendo? A gente consegue, ele é claro. A meta, ela é relevante para o negócio, ok? Ou seja, isso que a gente está buscando, esse indicador, ele realmente está agregando para a empresa, ok? Ele é relevante. E, por último, qual o tempo necessário para conquistar? E aí, lógico, vai ter objetivo que a gente vai mensurar aí 12 meses, alguns a gente vai falar 6 meses, talvez 24 meses, tá? Então, para cada objetivo, a gente tem que olhar qual é a visão da empresa, qual é a missão, o que é relevante para a organização naquele momento, para a gente poder estar mensurando qual é o esforço necessário, tá? Vou marcar com você um outro dia para a gente falar de OKR. OKR é uma outra técnica que a gente tem, uma outra ferramenta que aí é para fazer objetivos, né, rodar aí metodologia ágil em relação aos objetivos de forma mais otimizada. A gente vai falar um outro dia de OKR, senão é muito conteúdo para um dia só, beleza? E o que a gente tem? O KPI, ele deve servir de bússola para o negócio. É um termômetro. Saber se aqueles indicadores chaves, aqueles 3 que a gente definiu, se está indo, se a gente está conseguindo atingir um resultado bacana, isso é muito positivo, ok? Então, ele serve de bússola, onde os gestores verificam qual momento a organização está em relação aos objetivos estabelecidos previamente. Beleza? Bom, possibilita fazer o comparativo entre o cenário atual e o planejado. Então, a gente está falando aqui de objetivos relacionados com a estratégia. E a gente tem também alguns objetivos que são relacionados com a produtividade. Beleza? E aí a gente tem o quê? Produtividade de cada colaborador, qual é a produção per capita, fazer por hora trabalhada, por hora máquina, tá? Então, são alguns exemplos aí para vocês. Isso associado ao uso dos recursos da organização. Então, a gente tem que ter o pé no chão, verificar qual é o equipamento disponível, qual é a realidade, a partir das avaliações de entrega. Qual é a capacidade produtiva da organização. Além disso, a gente tem, para quem trabalha com sistema de gestão, esse aqui é bacana, que é apoia na compreensão, falar de qualidade, perdão, né? Falar aí de KPI em relação à qualidade,
apoia na compreensão dos desvios ou não conformidades. Então, verificar aí, olhar para a tua linha de produção, olhar para o teu sistema de gestão, o que é esperado, o que está sendo entregue, o que não está sendo entregue, para poder monitorar eventuais desvios. E eles estão alinhados com os KPIs de produtividade. A gente também tem os KPIs de capacidade, que mensuram a capacidade de resposta de um processo, em quanto tempo a gente consegue estar realizando o tempo de ciclo de um processo, né? Estão associados com os processos internos da organização. Então, pensar quanto tempo eu levo para produzir aquele meu equipamento. Eu levo, em média, para produzir uma unidade 10 minutos, 1 hora, vai depender da empresa, do segmento, e por aí vai, ok? Então, esses são para qualidade e capacidade. A gente também tem, em relação à lucratividade e rentabilidade, tá? E aí eu vou falar para você aí, tá? Em relação à lucratividade, associação entre o lucro líquido e a receita total, permitindo visualizar qual é o ganho da empresa em relação às vendas, ok? Então, é verificar se realmente a empresa está tendo um resultado satisfatório, positivo, ok? Enquanto o lucro é expresso de forma nominal, lucratividade percentual sobre a receita bruta, beleza? E a gente tem a parte da rentabilidade, se realmente está trazendo aí uma medida de o retorno do investimento, o famoso ROI, identifica se de fato aquele negócio compensa ou não. Vale a pena continuar colocando dinheiro nessa empresa? Vale a pena a gente estar investindo? Então, é só para você ter uma ideia aí, panorama em relação aos tipos de KPI que você pode estar utilizando. E daqui a pouco eu vou te dar alguns exemplos aí, beleza? Em relação como que você pode estar melhorando, né? E aí uma coisa que eu tenho que destacar para você é o seguinte: os KPIs, eles são dinâmicos, ok? Vou trazer para você, falei para você de algumas formas como você pode estar identificando quais são os tipos de KPI que você pode estar aplicando na tua empresa. E aí, lembra, tá? A gente trabalha com sistema de gestão. O que a gente busca? A melhoria contínua. Está sempre buscando. Falei do PDCA aqui, a gente vai estar sempre buscando. E aí, uma coisa que você tem que ter muito claro na sua cabeça é isso aqui, ó. KPI, ele tem que ser dinâmico. Gente, não tem por que você ter aí não tem por que você ter um indicador que ele não é relevante para o teu negócio naquele momento. O indicador que eu acompanho, ele era muito importante lá em 2015. Cara, e hoje? Hoje não faz mais muita diferença. Cara, esquece ele, tá? Coloca um que realmente seja relevante agora para você, beleza? Aquilo que é importante hoje pode não ter valor algum para você daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. O que você faz? Vai revisando, vai colocando outros, porque o negócio vai mudando, tá? Então, a gente tem que estar atento em relação a isso, beleza? Bom, continuando. Como é que a gente pode estar melhorando? Então, vou trazer para você aqui alguns pontos para que você possa estar verificando como está fazendo isso, ok? Vamos lá. Então, você pode. Como é que você vai estar conduzindo? Né? Primeiro, avaliar o avanço e as conquistas dos KPIs periodicamente. E aí eu tenho certeza que todo mundo aqui faz análise crítica, né, do seu sistema de gestão. Então, você analisa como é que estão os indicadores, qual é a frequência, se melhorou, se não melhorou. Então, é a oportunidade que você tem para estar lá olhando como é que está isso aí. E aí, já que eu falei de análise crítica, eu já dei a dica para você assistir lá no YouTube o treinamento que fala em relação ao contexto. Vou deixar aqui a dica para você assistir o treinamento que também está lá em relação à análise crítica, tá? Que eu apresentei uma coisa que vai um pouquinho diferente da grande maioria, que não precisa fazer ata de análise crítica. A análise crítica tem que ser feita. Ata é uma coisa que eu não defendo. Quem me conhece já sabe por quê. E aí tem lá, assiste lá o treinamento, falo tudo detalhadamente e aí eu te explico o passo a passo, tá bom? Então, aproveita aí, terminando aqui, corre lá no canal do YouTube, que você vai ver, além do contexto, você vai ver em relação à parte da análise crítica. Vamos lá, vamos voltar.
Então, falei para você aí, primeiro passo, avaliar os avanços, periodicamente faz aquela análise crítica, como é que a coisa está avançando, como é que não está, beleza? E aí você tem o quê? Segundo passo, desenvolver um modelo padrão para todo o processo. Como é que você vai estar monitorando, o que você vai estar fazendo. A ideia é você automatizar essas rotinas. Por isso que eu falo do dashboard. Ele vai automatizar, ele vai te dar uma velocidade assim inimaginável, beleza? Então, pensa nesse sentido. Terceiro ponto, estabelecer limites para resultados negativos e plano de contingência. Qual é o teu limite? Qual é o teu limite mínimo inferior admissível, tá? O que você estabelece, tolera no máximo como perda. Passou daquilo ali, a gente tem que fazer alguma intervenção, tá? Então, por isso que é importante estar sempre monitorando, automatizar para te dar a resposta na maior velocidade possível, em tempo real, dependendo da situação, e aí você consegue estar estabelecendo limite. Atingiu, intervém na hora, que é o plano de contingência, ok? Manter as equipes atualizadas quanto ao monitoramento, deixa eu tirar aqui para facilitar a leitura, né? Manter a equipe atualizada quanto ao monitoramento. Então, se você tem aí os dashboards, se você está disponibilizando os resultados em tempo real, você consegue mostrar para a equipe como é que isso está fazendo. Beleza? Quinto passo. Voltar aqui. Quinto passo, analisar tendências de mercado para estar sempre atualizado. E aí a gente está falando de quê? Estamos falando do contexto organizacional. A gente sabe que o contexto ele pode mudar, né? Então, 2 anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia passar por uma pandemia, que o mundo ia ficar de perna para o ar, que ia mudar completamente a forma de trabalhar. Então, esse é o contexto. A gente teve que estar se adaptando. Beleza? E, por último, a gente tem aí estimular sempre a equipe para estar buscando melhorias. Beleza? Então, esses são os pontos aí que eu coloco para você para fazer uma boa condução de KPI. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos continuar. Atenção para alguns pontos, tá? Isso eu acho muito bacana e eu sempre reforço aí nos treinamentos que eu falo e não seria diferente aqui com você. Beleza? Primeira coisa, índice. O que é um índice? É um número que retrata o desempenho de um processo pelos indicadores. Então, a gente vai estar falando aí sobre quanto é que você vai estar, qual é a relação, qual é o valor em relação àquele indicador, tá? O número em que você quer chegar. Objetivo, o que pretende fazer, o que você pretende alcançar, aonde você quer chegar. Eu quero produzir produção, sei lá, aumentar a produção, isso é teu objetivo. Eu quero aumentar a minha produção de equipamentos. Aí você vai ver, eu quero produção de caneta, eu quero aumentar a minha produção de canetas. O que é a meta? É a especificação do objetivo em um determinado período de tempo. É quando você amarra que você quer aumentar aquela quantidade a um tempo necessário. Por que a meta faz toda a diferença? Quando você estabelece um período de tempo, você define a estratégia. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Poxa, eu quero... a pessoa quer emagrecer 5 quilos. Beleza. Esse é o objetivo. Então, o teu índice é o quilograma, o teu objetivo são 5 quilos. Quando você estabelece a meta, quero emagrecer 5 quilos em 1 mês, em 2 meses ou em 1 ano, o que muda? Muda o esforço necessário dentro daquele intervalo. Se você quer emagrecer 5 quilos em 1 mês, você tem que fazer um esforço muito maior do que se você for diluir aquilo ali em 12 meses. E por último, a gente tem aí a tolerância, que são os limites da aceitabilidade, né? Então você sabe o que você tolera no máximo, o que você tolera no mínimo. Beleza? Esses são alguns conceitos. Meta SMART. Vou deixar para o nosso próximo encontro, a gente vai falar detalhadamente sobre meta SMART. Mas aí eu já vou te dar essa dica aqui, tá? A gente tem O que é SMART, né? Quando você tem aí uma meta
que vai estar auxiliando, a forma de monitorar, você vai estar auxiliando o teu negócio. E para ficar claro, o que significa o SMART, né? É uma sigla, um acrônimo que vem do inglês. Significa o S é de específico, garantir que os objetivos eles sejam claros, que todo mundo que trabalha naquilo ali ele possa compreender. Ele tem que ser mensurável, então a gente já falou sobre isso aqui, tem que chegar nos resultados. Ele tem que ser atingível, né? Então tem que ser, não adianta você colocar uma meta que as pessoas já sabem que não vão conseguir chegar, isso aí não vai estar agregando absolutamente nada. Então, que seja possível de atingir, até para você manter a tua equipe motivada, tem que ser relevante, o impacto no resultado da empresa, como que aqueles objetivos, aquela metodologia, ela vai estar, de fato, agregando para o negócio. E ela tem que ter time-based, ela tem que ter um timing, né? É necessário uma data para atingir o objetivo. Você tem que ter um prazo específico. E o que é esse QR Code que está aqui na tela? Que aí eu recomendo que você escaneie ele aí, aponte a câmera do seu telefone para que você possa estar baixando, para você baixar a planilha Smart que eu te ofereço aí gratuitamente. Rafael, estou assistindo do celular, não consigo escanear. Não tem problema. Aqui, ó, vou te dar de novo a dica. O que você faz? Você faz isso, ó. Nem vou colocar aqui. Você vai estar acessando, ó, o Instagram, manda uma direct para mim, pede que eu vou estar te mandando o link para você baixar. Ou então, você faz contato comigo pelo WhatsApp. Estou deixando o número aqui embaixo, passando, para que você possa me solicitar aí. Pô, aquele código lá para poder baixar a ferramenta, a planilha Smart, qual é? Eu vou estar te passando essa planilha gratuitamente. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Então, falei para você aí da ferramenta Smart. E aí, o que eu tenho para te falar? Falar o que eu te prometi lá do início. Eu vou te dar exemplos práticos de KPI. Então, para não ficar naquela, né, de, poxa, falou, tem a teoria, que e agora? Como é que eu, pô, achei bacana, mas não sei como é que eu vou aplicar, tá? Então, tá aí exemplos práticos para você. Antes de entrar nos exemplos práticos, quero te fazer uma pergunta. O que você está achando? Tá bacana? Tá gostando? Tá? Tá realmente te ajudando? Tá? Isso aí, poxa, esse material que eu estou trazendo para você aí é bem bacana, tá? Bem relevante aí. Já fiz algumas apresentações falando de KPI sobre isso. Já implementei algumas empresas e isso realmente que essa experiência que foi me trazendo para estar aqui com você hoje, trazendo esse material para você. Beleza? Então, me fala aí o que você está achando do material que eu estou trazendo. Vamos lá, vamos avançar. Então, vamos falar de exemplos práticos aí de KPI. O que a gente tem? Deixa eu colocar aqui e melhorar para você. Deixa eu tirar aqui. Falei para você aí como é que a gente pode estar mencionando os KPIs, tipos de KPI, né? Então, falei para você aí de estratégico, produtividade, qualidade, capacidade, lucratividade e rentabilidade. Então, tá aí na tela alguns exemplos, tá? Se você tá no teu celular, aproveita, dá o teu print aí para você ter uma ideia do que seria exemplos de KPI, beleza? Obviamente, são só exemplos, só para você ter uma ideia de como é que a coisa está funcionando. Vamos lá. Estratégicos, tá? Então, ou seja, aquilo que realmente vai estar agregando para o negócio. Ticket médio, ESG, tá? Aquela parte do econômico, sustentável e ambiental. ESG, environment, ambiental, sustentável e governança, beleza? Então, exemplos aí de KPIs. Grande Thaís, show. Grande Thaís, boa noite. Né? Produtividade. Aí alguns exemplos seriam 5 atendimentos por dia, né? Quantos atendimentos a empresa faz, ou então 10 clientes que ela está recebendo aí por dia. Tá? Thaís também está falando, muito bom, obrigado. Vamos lá, vamos avançar. Thaís, nome parecido, né? Gostaram? Então, manda aí para os amigos de vocês,
marca eles aqui, bota o link para que eles possam também estar assistindo o conteúdo, beleza? Em relação à qualidade, 98% de conformidade dos produtos ou dos serviços prestados, entendeu? Em relação à satisfação, 99,2% dos clientes satisfeitos, entendeu? Ó, pessoal aí, ó, Lidiane gostando, Camila, Natália reclamou que parou, Natália. Então, depois você vai ver aí o replay, tá? Capacidade, 200 peças aí por hora ou 50 produtos por dia, ok? Grande Valéria, bem legal. Grande Valéria, boa noite, né? Lucratividade, 10% das vendas, né? Ou seja, daquilo que você vende, você consegue aí a parte de 10%. EBITDA, né? Para quem não sabe aí, é uma sigla que vem do inglês, que significa o lucro, né? Antes dos juros, né? Imposto, depreciação, essa parte, e amortização, ok? E aí falar de rentabilidade, essa aqui é do lucro, quanto que a gente tem de lucro da produtividade, quanto que de fato está rendendo para o negócio, que é o retorno do investimento. E aí a gente tem aí 4% de rentabilidade, tem um ROI, tá? Tem aí alguns que também gostam de utilizar o payback, que é o tempo de retorno do investimento, ok? Então, esses são alguns exemplos aí para vocês já aplicarem de KPI. Então, o que eu tenho para falar para vocês, tá? É importante que vocês façam um KPI, que eles sejam... Deixa eu voltar aqui, para você me ver. Que ele seja baseado no BSC, não é uma obrigação, né? Mas eu recomendo que você faça, tá? Baseado aí no Balance Scorecard e em relação ao aprendizado e crescimento. E aí eu vou colocar aqui para cada uma dessas perspectivas do KPI. Dei alguns exemplos para vocês, agora eu vou falar em relação ao Balance Scorecard, tá? Grande Thaís, maravilha, Thaís já está compartilhando aí com a galera. Beleza, então vamos lá. Então, falando de KPI baseado no BSC, tá? Grande Geraldo, obrigado, tá valendo, tá? Então a gente tem aí KPIs criados sob a ótica do recurso humano, ou seja, para que a gente possa estar desenvolvendo as pessoas que trabalham. Então a gente tem o quê? Prepara o print aí, galera, tá? Tempo médio de preenchimento de vagas, custo de contratação, lucro por colaborador, valor de salário, registro de conflitos, queixas de colaboradores, rotatividade de colaboradores, beleza? Então, esses são alguns exemplos de KPI baseado no BSC, focado em aprendizado e crescimento. Vamos olhar outra perspectiva? Vamos olhar a perspectiva de processos internos, tá? Grande Thaís compartilhou também, maravilha. Vamos lá, galera, vamos compartilhar, tá? Então, em relação a processos internos, a gente tem o quê? KPI criado sobre a ótica de produção e logística, tá? Então, seria o quê? Aí a gente está olhando o quê? Para os processos organizacionais, para aquilo que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente tem aí, ó, quantidade produzida, custo de produção, tempo de produção, quantidade de produtos acabados, entregas realizadas no prazo, entregas pendentes e tempo médio de entregas, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de KPI pela a perspectiva de processos internos, beleza? E aí, passar para você aí agora em relação a perspectiva dos clientes. O que a gente tem? Quantidade de clientes, retenção de clientes, né? Então, a gente está vendo aí a parte de fidelização, beleza? Participação no mercado, que é o market share da organização, número de devoluções ou de reclamações, quantidade de reclamações resolvidas, tempo médio de solução das reclamações e o famoso NPS. E aí, uma coisa que vale a pena eu estar destacando aí, que eu acho muito bacana em muita empresa que eu estou indo fazer, tanto consultoria como auditoria, além desses indicadores que eu passei para você, né, em relação à parte dos clientes, o indicador também do Reclame Aqui, né? Que é um termômetro muito grande quando a gente fala do Reclame Aqui, como é que está essa percepção, o que está sendo feito.
é uma coisa que você pode estar utilizando, né? Que é justamente aquele termômetro que qualquer pessoa, se entrar no site agora, consegue ver em relação àquela empresa, o tempo médio de resposta, se responde, se voltaria a fazer negócio ou não. Então, tenho visto que tem empresas que têm trabalhado também, além desses que eu coloquei aqui para você, né? Além desses aqui, colocaram também a parte do Reclame Aqui, que é muito bacana, tá? Então, vamos lá. Então, além desses que dos clientes, finalmente a gente tem das perspectivas financeiras. E aí são aqui, aqueles criados para monitorar o desempenho financeiro e econômico. E aí, quais são os exemplos aí que eu tenho para dar para você? Em relação à receita, receita da empresa, da organização, as suas despesas, imposto, rentabilidade e o ROI, que é o retorno do investimento. Então, só para ficar claro aí para você, te dei aí alguns exemplos, né, de KPI sobre algumas perspectivas e trouxe também baseado no Balance Scorecard. Aí eu queria saber de você, o que você achou, se esse conteúdo realmente foi relevante para você e se você tem alguma dúvida, você pode mandar aí que o que for pintando eu vou estar passando para você, beleza? Não esquece aí de vou reforçar aqui que eu já falei, né? Seguir aqui no Insta, evac.oficial, tá aqui. E se você tiver alguma dúvida, agora eu não estou lembrando, pintou uma dúvida depois, vai lá, todo dia eu estou abrindo uma caixinha de perguntas, eu estou tirando as dúvidas de todo mundo que vai lá, coloca a dúvida, estou respondendo para todo mundo todo dia, beleza? Então vamos lá. Vamos continuar? Vamos avançar aqui. Então, o que eu tenho para falar para você agora? Tá? Então, a gente falou dos conceitos, te dei exemplos, falei sobre a perspectiva junto dessa parte baseado no Balance Scorecard. E aí, o que eu tenho para te falar? O que você tem que fazer agora é isso, ó, gente. Começar agora, tá? O grande lance é o quê? Não adianta a gente ficar só na teoria, a gente tem que começar a praticar, tá? Então, não espera, vamos começar a fazer. Implementa. Poxa, mas aí é complicado, eu preciso do aval da direção. Começa no teu sistema de gestão, começa para os indicadores lá do teu sistema de gestão. Começa a transformar aquilo ali em KPI, como é que você vai estar monitorando, identifica quais são os principais, o que você pode fazer para automatizar, como é que você pode estar alinhando com a tua equipe, de estar otimizando para que você tenha resultados mais rápidos e você consiga uma maior produtividade. E aí, o que você deve considerar? Não existe KPI perfeito, não existe essa, só vou fazer quando tiver o melhor. Lembra que eu acabei de falar para você? Às vezes a gente demora para fazer, porque a gente quer um negócio bacana e tudo mais, e, poxa, às vezes não consegue, tá? Elabora com a sua equipe, participa todo mundo, gente. A melhor forma da gente estar trazendo conteúdo, a gente está trazendo indicadores relevantes, engajando todo mundo, é quando todo mundo participa. Outra coisa, bota uma meta realista, o famoso pé no chão, né? Vamos garantir que realmente que a gente pode estar fazendo a coisa acontecer e demonstrando o resultado. Lembra, aquilo que eu sempre falo, quais são os objetivos do seu sistema de gestão? Como é que você consegue comprovar que o seu sistema de gestão ele está atingindo os resultados? Beleza? Então, esse é o ponto. Cada empresa tem o seu KPI, não fica comparando com o concorrente, com a empresa do vizinho, meu colega falou que o KPI lá na empresa dele é esse, então eu não consigo. Esquece, cada um faz o seu. Você vai melhorando dentro da sua realidade, conforme a tua necessidade. E lembre que utilizar o tempo como recurso. Quanto tempo você precisa para amadurecer, para envolver todo mundo, para ir ajustando, melhorando ao longo do tempo. Beleza? E aí, bacana aqui, ó, o Paulo falando, conteúdo muito bom, bem transmitido. Valeu, Paulo. Obrigado, tá? E o que eu tenho para falar para você? Isso aqui, meu amigo. Dúvidas, tá? E aí a pergunta, reflexão que eu vou deixar para você hoje é a seguinte: você está confortável para definir, acompanhar
avaliar os KPIs lá da sua empresa, lá do seu sistema de gestão? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje, beleza? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí, que eu vou estar, que eu ver aí, eu vou estar trazendo, vou estar respondendo para você. E queria melhorar aqui, tá? Grande Alexandre, muito relevante, tá? Thaís fez uma pergunta. Thaís, sua pergunta está aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, né? Muito bom, parabéns. Onde eu posso encontrar a gravação? Vou te responder isso agora, tá? Fazer o seguinte, vou deixar aqui, ó, WhatsApp, para quem escanear, falar no WhatsApp comigo, com a EVAC, tá? Para você poder aí, tiver alguma dúvida, pedir. Esse material, como das outras vezes aí, o certificado, ele vai ter... Grande Valéria, né? Muito obrigado, como sempre, muito bom, bacana. Gente, obrigado aí pelo feedback. É isso aí que motiva a gente estar continuando trazendo esse conteúdo para vocês, tá? Henrique aí, sensacional, muito bom. Grande Zé Henrique, né? E Thaís, maravilha, tá? Então, olha só. Se tiver dúvida, manda para mim. Pode colocar aqui no chat que eu te respondo. Ou então, vou mudar aqui para você. Aqui do outro lado, ó, tá? Aqui no Insta, evac.oficial, deixa lá a sua dúvida, que eu vou estar te respondendo, beleza? Em relação a material, gravação, material didático, certificado, tá? Faz contato comigo pelo WhatsApp, vou deixar aqui embaixo passando também o número do WhatsApp, para quem tiver no celular, não tem como pegar o QR Code, anota aí o número tá aqui, anota o número. Estou fazendo, o custo é 29, vou mandar para você o Pix, vou te mandar o material, vou te mandar o certificado, vou te mandar o link da gravação para você ter acesso, tá? Repassar aí, repassa para os amigos aí, para que eles possam ter acesso aí a esse link, verificar e agradeço, tá bom? Lembra de uma coisa, tá? A gente está aqui há mais de uma hora, estou aqui há 1h12 com você, a gente está falando de KPI, muito bacana, tá? Então, ó, Isabela Maria, muito bom, obrigado. André, muito bom. Camila, adorei. Olha lá, Thaís, beleza? Tá? Então, olha só, tô aqui há 1h12 falando com você sobre KPI, a gente está aqui passei esse material, tá? Então, pedir a sua ajuda aí, a contribuição para que você peça o certificado, tá? Entre em contato comigo para a gente poder fazer esse certificado. Isso aí, gente, não custa um chopp. Hoje nem sextou ainda, hoje é terça-feira ainda, nem sextou, tá? Não custa, é muito mais barato que está na saída, tá agregando para você, tá? E eu quero saber uma coisa de você. Antes de eu fechar, eu vou te fazer uma pergunta. Isso ajudou você? Você vai conseguir implementar aí os KPIs na tua organização, tá? Manda esse link para o pessoal, divulga para a galera. Daqui, deixa eu ver a data aqui para poder falar para você exatamente dia 17. Anota aí, dia 17 de maio, na terça-feira também, vou estar falando com vocês sobre planilha Smart, tá? Falei um slidezinho só, deixei aquele QR Code. Quem não conseguiu pegar o QR Code, me manda mensagem, que eu vou te mandar o link do QR Code para você baixar lá a planilha. E aí, no dia 17, a gente vai estar falando especificamente sobre planilhas Smart. Beleza? Gente, muito obrigado. Quero agradecer a vocês e a gente se vê aí no próximo treinamento. Beleza? Vou fechar. Deixa o comentário de vocês aqui. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Um abração e até a próxima. Beleza? Fechando aqui em 3, 2, 1. Valeu!